Oi, gente. Olha só, hoje a gente vai falar de um assunto que está na boca de mais de 11 milhões de pessoas, os servidores públicos. Bom, quem não sabe, né, tem aí uma proposta de reforma administrativa que está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, e essa reforma ela vai trazer várias mudanças no funcionamento, né, do serviço público. E a gente está aqui com quem conduz esse debate na Câmara, o deputado Pedro Paulo. Bem-vindo, deputado. Vamos lembrar que estamos aqui no videocast das redes sociais da Câmara, o Me Conta Mais. E, novamente, bem-vindo, deputado. Conta para a gente quais são os eixos dessa reforma. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Me Conta Mais, nesse projeto inédito aqui na Câmara. Queria te agradecer, Clarice, pelo convite, agradecer, Dini. Não é Dini, é um gênio, mas é Dini. O bom que facilita a pessoa lembrar o nome, porque os nomes não é fácil. A gente que é mais da antiga, né? Aí a gente lembra, né? Mas olha, dizer que, assim, é uma reforma muito ambiciosa. Quando você usa o termo reforma, tem que ser algo ambicioso, né? É uma proposta que nós temos feito um amplo debate aqui na Câmara, aberto à sociedade. Eu tive a honra de ser convocado pelo presidente Hugo Mota como coordenador do grupo de trabalho, e essa coordenação do grupo de trabalho teve a participação de outros 17 parlamentares escolhidos por cada um dos líderes dos partidos. Então, um grupo bastante amplo de visões distintas sobre a administração pública. Foram coordenações temáticas? A gente teve poucas coordenações temáticas, até porque o tempo era curto, mas isso não significou, por exemplo, poucas audiências públicas. Nós fizemos várias audiências públicas temáticas, segmentadas. E entre elas até uma comissão geral no plenário, né? Isso, e mais a comissão geral. Foram mais de 500 horas de trabalho, onde nós ouvimos mais de 30 segmentos, por exemplo, do terceiro setor, que estuda a reforma administrativa. Isso inclui a academia também, que estuda esse tema. Ouvimos diversas representações de servidores públicos, ouvimos o sistema de justiça, que também está dentro da reforma, ouvimos muitos segmentos, ouvimos os prefeitos, governadores que estão ali com a mão na massa, discutindo a administração pública, implementando reformas administrativas no âmbito municipal, no âmbito estadual. Nós tivemos um diálogo permanente com o governo federal. Eu, pessoalmente, com a ministra Esther Dueck, com toda a equipe do Ministério da Gestão e Inovação, ou seja, muito trabalho para que nós pudéssemos chegar ao ponto que nós estamos hoje, de conclusão de 3 propostas: uma proposta de emenda à Constituição, uma proposta de lei complementar e uma proposta de lei ordinária, num conjunto de 70 propostas aproximadamente. A gente fica brincando de segunda margem de erro. 70 propostas, vocês juntaram elas 70, nesses 3. Isso, 70 propostas. Essas 70 propostas estão ali, elas estão dentro da proposta de emenda constitucional, no PLP, no PL, elas estão ali divididas. Elas, para sintetizar, estão naqueles 4 eixos que você colocou aqui. Um primeiro eixo, que é um eixo de estratégia, governança, gestão. Ali nós estamos falando, por exemplo, de ter a obrigatoriedade de um planejamento de metas, um planejamento estratégico para todos os chefes de governo que ganham as eleições. Com prazo para definição dessas metas. Prazo de definição de 180 dias. Tem um conjunto enorme de propostas. Tem um segundo eixo, que é um eixo de transformação digital. Imaginar mudança na administração pública sem trazer a tecnologia, diminuir o hiato que existe entre a inovação do setor privado, a inovação do setor público, principalmente aqui no Brasil. Então tem bastante coisa de transformação digital. Tem um terceiro eixo, que é a RH pública, que a gente fala não só de servidor público, mas dos outros vínculos que estão ligados à administração pública no dia a dia. Por exemplo, disciplinamento dos temporários, que está explodindo as contratações temporárias, mas contratações precárias. Nós estamos organizando um pouco essa bagunça. Então tem muita coisa, tem tabela única de servidor público, que é uma medida muito importante de transparência. E a última medida, que nós vamos tratar de supersalários, dos chamados privilégios, que estão em todos os poderes, no legislativo, no judiciário, no poder executivo, nos entes. Então tem muita coisa nesse conjunto dessas 70 propostas da reforma administrativa. Mas só um ponto, Jane e Clarice, que é importante dizer.
Você começou falando aqui de servidor público. A reforma administrativa não tem uma vírgula, uma medida sequer que vai tirar direito de servidor público. A estabilidade é algo que eu acredito que é algo que é produzido, a proteção do Estado na Constituição, a estabilidade do servidor, para que ele possa garantir o direito do bom funcionamento do Estado em favor do cidadão. Então, nós não estamos mexendo em estabilidade do servidor. O servidor não é o vilão, como já foi objeto de outras reformas administrativas, por isso que o tema assusta muito, né? É exatamente isso. Assim, eu até queria falar com você que está assistindo a gente agora. Fica com a gente, porque a gente vai fazer um esmiuçamento. A gente vai fazer detalhe por detalhe, ponto por ponto, porque, assim, realmente é muita coisa. E eu acho que essa questão da estabilidade, Pedro Paulo, é uma coisa muito sensível, né? Inclusive, você falou de propostas aí que foram bem rechaçadas. A PEC 32, por exemplo, era uma que muita gente, só de ouvir falar o nome, já arrepiava. Né? A PEC 32 está enterrada? Tem alguma coisa da PEC 32 que vem ou não? Não tem nada da PEC 32. Em todas as entrevistas eu falava isso. Olha, não é a PEC 32. Então, dado meu respeito a quem trabalhou na PEC 32, alguns parlamentares, inclusive, continuam aqui no parlamento, mas a base, nós não utilizamos a PEC 32 para essa discussão, até porque qual é a minha crítica em relação à PEC 32? A premissa da PEC 32, ela tinha algo de vilanização do servidor, de mexer com a estabilidade do servidor, de imaginar que a reforma administrativa vai ser um grande pacote de ajuste fiscal, o que não é o caso. E eu falo isso... A questão da discussão do tamanho do Estado, né? Não é essa a discussão. Né? Porque tem uma questão, Clarice, seguinte, para você fazer uma reforma, não é uma reforma de 4 anos, a gente tem que respeitar a democracia, a cláusula democrática. Né? Hoje nós estamos num governo que está ampliando a participação do Estado, é um governo de esquerda, né? Que foi legitimamente eleito. Amanhã a gente pode ter um governo de direita, né? Ou um governo de centro que entenda que o tamanho do Estado tem que ser um pouco menor. E quem vai dizer isso é a maioria da população. Então, se você faz uma reforma para reduzir o tamanho do Estado ou para ampliar o tamanho do Estado, ela não vai ser capaz, ela vai ser uma reforma curta. Né? A gente tem que preparar um marco legal da administração pública que possa permitir que, independente do Estado, o tamanho que ele esteja, maior ou menor, que ele seja melhor, que ele funcione melhor para qualquer governo, né, que a maioria da população escolha. Nesse funcionamento melhor, você, é sempre o desafio de chamar de você. A gente quer bater papo aqui, gente. A ideia é bater papo e é desafiador. Não é simples. Se me chamar de senhor, eu vou ficar magoado. Então vamos lá, vamos combinar que não é simples, mas vamos lá. Você apontou já em várias entrevistas, em debates, em audiências, que tem uma previsão de avaliação de desempenho, que imagino que seja até nessa questão da qualidade do serviço público, de tornar o serviço público melhor. E o que mais que está previsto nesse eixo da qualidade do serviço público? Eu aproveito para acrescentar a palavra meritocracia, porque sim. ela vem sendo falada e, de certa forma, ela é um pouco subjetiva, né? Assim, quais são os critérios técnicos mesmo, de fato, para se colocar essa avaliação de qualidade com mérito? Sim, Jane, Clarice, não pode ser subjetiva. A meritocracia tem que fazer parte da administração pública. A busca de resultados, isso não pode ser visto como uma heresia. Né? O servidor público não pode ter medo disso, porque, em primeiro lugar, o servidor que fez o concurso, ele passou por meritocracia, por avaliação de desempenho. Tem algo mais meritocrático do que passar no concurso público? O que a gente não pode ter, na medida em que entra para o serviço público o servidor, aí não tem mais avaliação, por que não? Né? Ou tem umas avaliações, às vezes, que não são... Sim, que não são... Mas é isso, a gente tem que tratar de coibir. Mas a avaliação tem que ter. Tem que ter avaliação. Nós estamos submetidos a isso. Então, por que você não vai reconhecer, por exemplo, um trabalho de um servidor que se dedica mais, que se esforça mais, daquele que não se dedica? Então, por que não é questão... Repito, não é demitir o servidor, mas você pode avaliar, ter critérios de avaliação. E aí você tem mecanismos que nós estamos colocando, por exemplo, nas propostas para evitar, por exemplo, assédio, exageros, conluio entre o chefe que está avaliando o subordinado num dia e amanhã esse subordinado vira
o chefe, e aí existe um certo pacto simplesmente para que você facilite uma progressão indevida e não uma legítima com base naquela boa avaliação de desempenho. Então, assim, a meritocracia é importante. Olha, a reforma, eu falei aqui... Mas onde é que entra essa questão da avaliação? Assim, eu acho que o que muitos servidores têm dúvida é aonde que vai entrar essa avaliação e de que forma que ela vai ser usada. Deixa eu, antes disso, falar uma coisa muito clara também, Jane, que isso precisa estar claro. Eu falei aqui, o servidor não vai ser vilanizado nessa reforma administrativa. Ele é um agente dessa transformação. Mas o objetivo dessa reforma é o cidadão. É o cidadão. O cidadão, e que inclusive o servidor também é cidadão. Assim. Mas o cidadão, melhorar a produtividade da administração pública, olhar para resultado. O resultado é uma boa administração pública, é um direito do cidadão, daquele que paga imposto ou daquele que precisa do Estado. Então, a gente precisa ter muito claro isso. O modelo de avaliação de desempenho, Clarice, que eu estou trazendo, foi concebido pelo Ministério de Gestão e Inovação. Está lá, o SIDEC, que é o modelo que eles criaram, está todo ele incorporado no nosso modelo de avaliação. Então, assim, nós vamos colocar alguns mecanismos de verificação dessa avaliação de desempenho, por exemplo, trazer o Tribunal de Contas para ser um verificador independente dessa história, para que possa estar atento ali com luz a problemas nessas avaliações de desempenho. Então, assim, isso vai, aos poucos, com esse modelo sendo implementado, afastando, por exemplo, essas avaliações que são avaliações precárias, que são avaliações persecutórias, entendeu? Então, assim, mas a gente não pode, né, trancar o debate por conta de você ter avaliação de desempenho. Agora, eu não estou trazendo só avaliação de desempenho, a gente está trazendo, por exemplo, o bônus. Era isso que eu ia perguntar, sobre o bônus. Tem previsão de premiação com o desempenho... Porque o desempenho na administração pública, Clarice, não pode ser só o desempenho individual do servidor, da tarefa do servidor. Porque, lembra que eu falei, o objetivo é o cidadão. E o cidadão em relação às avaliações, à avaliação de desempenho do órgão, de uma secretaria. Da entrega, no caso, né? Por exemplo, a gente quer saber... Serviço bem prestado. A gente quer saber, imagina uma família que depende da educação pública, que toma decisão, quer tomar uma decisão de moradia perto de uma escola onde pode matricular o seu filho. Olha que coisa pode favorecer se a gente, numa reforma administrativa, colocar uma obrigatoriedade que toda política pública tem um indicador e uma meta, e que isso possa chegar numa escola. Que aqui é uma escola que tem uma avaliação do IDEB, que uma mãe e um pai saiba que aquela escola está com uma nota alta no IDEB, tem uma boa avaliação e toma a decisão de morar perto daquela escola porque quer matricular o filho naquela escola, porque sabe que ali tem uma boa educação. E a boa educação não é só, não, me disseram que é boa. Não, tem uma métrica, tem um indicador que você sabe que aquela escola está com uma qualidade educacional que na expectativa daquela pessoa que quer matricular o seu filho. Então, assim, é isso que a reforma administrativa traz. E aí, esse modelo do plano estratégico, ter os acordos de resultados, você poder premiar as professoras e professores que buscaram melhorar a qualidade do ensino naquela escola. Pedro Paulo, isso é algo novo? Não, isso já funciona. Posso dar o exemplo, por exemplo, da minha cidade, do meu estado, no Rio de Janeiro. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, na prefeitura do Rio de Janeiro, todas as 50 mil profissionais de educação podem ganhar um 14º e ganham quando tem uma melhoria na nota nas suas escolas. Então, assim, isso é possível. E o Rio de Janeiro não é exemplo único, não. Tem vários outros lugares que isso está funcionando e funcionando muito bem. Muito bem. Eu tive com o governador, por exemplo, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, ele falando, olha, a gente tem plano estratégico, a gente tem meta, a gente paga bônus para o servidor. Em Salvador tem isso. Então, assim, por que a gente não pode, com a força de uma boa reforma administrativa, tornar isso uma cultura no serviço público brasileiro? Eu acho que isso vai ser um grande ganho. Eu acho que a gente precisa até deixar claro para quem está vendo a gente, escutando a gente, que a reforma administrativa ela tem o intuito de trazer regras não só para o serviço federal, mas para o serviço estadual e municipal. Ou seja, são todos os servidores públicos brasileiros. E você sabe que toda vez que eu falo de serviço público, eu faço questão de falar isso, porque muita gente só pensa nos servidores públicos burocráticos, assim, sabe? Mas não, gente, olha só, professor, bombeiro,
né? Enfim, o atendente enfermeiro, Trabalhador policial, quem atende o aposentado, o pessoal do INSS. Então, assim, a gente é atendido por serviço público o tempo inteiro, né? E aí, vê se eu entendi bem. A ideia é ter parâmetros iguais para você poder comparar e você poder medir de forma objetiva o desempenho de todo mundo em qualquer nível. Então, colocando como obrigatório, você não vai poder ter nenhuma política pública criada no Brasil que não tenha um indicador, uma meta para ser perseguida. Nenhum órgão que não tenha um indicador e uma meta. Pode ter todos. Você pode imaginar, por exemplo, um arquivo, né? Por que um arquivo não pode ter um indicador? É possível você desenhar isso? Tudo é mensurável, tudo né? É mensurável, entendeu? Então, assim, isso é muito importante para o serviço público, para melhorar a produtividade do serviço público. Agora eu fiquei muito curiosa com a questão dos temporários, que você falou, vamos dar um jeito nessa bagunça. Dá alguns indicativos para a gente, o que seria dar um jeito nessa bagunça, na questão dos temporários? Tem uma coisa que é absolutamente injusta que acontece, por exemplo, com as mulheres e as professoras. Há uma quantidade enorme de contratações temporárias para o sistema de educação. Por quê? Porque o gestor de educação ele não se planeja, por exemplo, para fazer concurso público para os profissionais de educação. Aí, quando ele vai ver no início do ano letivo, está faltando professora, tem criança sem professor em sala de aula. Aí ele corre para a contratação temporária. Aí contrata a professora em fevereiro e aí demite em novembro, no fim do ano letivo. O que acontece às vezes com uma professora? Uma professora ela não recebe o 13º, não recebe o adicional de férias. Ela, se tiver, por exemplo, gravidez, não tem direito à licença maternidade. Então, não vão colocar essas bases na contratação temporária para que isso seja respeitado, uma quarentena também, um limite para o total de temporários, porque, por exemplo, a falta de planejamento fica com essa repetição de contratação. Renovando. E isso é muito comum nos municípios, muito comum. Muito. Nós vamos permitir, por exemplo, que a gente tenha um cadastro nacional dos temporários, porque também a gente precisa organizar a regra de entrada dos temporários, porque exigir processo seletivo, ainda que não seja o concurso, seja um processo seletivo, e que esse processo seletivo ele cria algumas bases para que essa entrada evite nepotismo, desvio de função, por exemplo. Desvio de função. Então, assim, são disciplinas. Nós não vamos colocar que esse segmento tem que ter o temporário, esse segmento não pode, porque isso nós não vamos entrar. Nós estamos dizendo o seguinte, aquele gestor que quiser fazer uma contratação temporária tem que perseguir essas regras aqui. Beleza. Vamos falar de um assunto que também tem a ver com pessoas, que é o concurso. Você já falou mais ou menos por alto. Tem algum tipo de mudança nos concursos? E estágio probatório, tem algum tipo de mudança também? Tem concurso, mudanças para melhor, né? Por exemplo, o Enem dos concursos no nível federal, nós estamos criando as bases em legislação para que ele seja nacional. Se imagina uma cidade, a gente acabou de falar de temporários por essa falta de planejamento, às vezes grana para fazer concurso, né? Porque concurso é caro, né? Então, por exemplo, você ter um cadastro nacional já de concursados estatutários e uma prefeitura poder aderir e chamar um professor para poder estar naquele município dando aula ou num hospital, num posto de saúde. Olha a quantidade de possibilidades que nós vamos ter de mais concursos. E outra coisa, muitas vezes a falta de concurso ela é um problema também para essas administrações, porque muitas vezes as administrações ficam muitos anos sem fazer concurso e dá uma espécie de apagão em cargos que às vezes são de gerências, né? Porque um sujeito que fez um concurso lá atrás, progrediu na carreira, virou diretor, virou secretário, mas você no nível de gerência, pela falta de concurso, você tem muitas vezes um apagão de servidores públicos. Então, assim, olha a quantidade de pontos positivos e de oportunidades para concursos públicos. Estágio probatório. Nós estamos apertando o cerco, porque muitas vezes estágio probatório aquele recém-concursado passa, ele é chamado, e o estágio probatório é quase que não tem avaliação nenhuma, não tem formação, continuidade na formação. Então, nós estamos exigindo avaliações de desempenho periódico, estamos colocando ali algumas regras para apertar o cerco para que essa contínua avaliação de desempenho, inclusive na questão do estágio probatório. Mas seria ampliado o prazo do estágio? Não, 3 anos ainda. 3 anos ainda. 3 anos, mas... Então, mais rígido para ser efetivado. Para definir, acabar
concluir a efetivação. Ter mais exigência. Eu não sei se vocês estão escutando um burburinho no fundo, tá, gente? É porque a gente está num estúdio de vídeo, que é o nosso estúdio multimídia, e ele fica bem na frente do corredor das comissões. Gente, aqui é o fervo da Câmara. É o burburinho. É o burburinho. É o burburinho. Assim, todo mundo passa por aqui e a gente está com centenas de pessoas passando aqui na frente. Às vezes algumas pessoas param, acompanham um pouquinho a entrevista. Enfim, não se incomodem com barulho, porque é assim mesmo, porque a gente está no meio da confusão aqui da Câmara, tá? Agora, continuando. Vamos lá. Eu acho que a gente tinha que ir para super salário agora. Acho que a gente podia subir de andar. Vamos falar do andar de cima. Como é que está aí a proposta relacionada a super salários, verbas indenizatórias, aposentadoria compulsória? Como é que está aí a reforma nesse ponto? Sim, tem alguns pontos. Assim, uma premissa também que eu persegui junto com o grupo de trabalho é não fazer do conjunto de medidas uma espécie de guerra entre poderes, provocação entre poderes, né? A demonização dos poderes. Por exemplo, em relação ao judiciário, eu tenho um profundo respeito em relação ao trabalho do judiciário, a importância dos juízes, promotores, procuradores do Ministério Público, mas a gente trouxe para essa proposta algumas questões que estão na discussão e que são pontos que precisam ser ajustados, né? Quando eu disse aqui no início do programa, super salários e penduricalhos, verbas de caráter indenizatório, não existem só no Poder Judiciário. Nós, aqui no Poder Legislativo, temos verba indenizatória. Eu tenho verba indenizatória no meu gabinete, né? Eu recebo verba indenizatória também. No Poder Executivo, tem, por exemplo, os advogados públicos, tem verba de caráter indenizatório, e a gente tem que dar uma disciplinada nisso, organizada nisso. Porque o que aconteceu ao longo da história? A gente teve um problema que foi, para uma determinada elite dos servidores, foi estabelecido lá atrás um subsídio determinado. Esse subsídio não teve reajustes, e esse subsídio, para quem quem está no topo da pirâmide dos salários do serviço público, a falta desse reajuste, dessa recomposição, começou a criar uma miríade de criação de verbas de caráter indenizatório para, de alguma forma, compensar ou ajustar esses salários a uma suposta realidade. Só que isso se tornou uma loucura, uma bagunça. Virou regra, né? Virou regra. Então, assim, de alguma forma, a gente tem que organizar isso, né, com o pé no chão ali, de forma dialogando com os poderes. Eu tenho conversado muito com todos esses poderes, esses órgãos que são envolvidos. Não é simples construir uma proposta. Muita resistência? Tem resistência. Então, e aí eu repito, eu busquei entrar naqueles pontos que são pontos bastante delicados. Por exemplo, férias de 60 dias, né? Que, na verdade, a grande parte desses servidores que têm o direito de férias de 60 dias e até 90 dias, eles não usufruem esse período. Isso virou eles vendem a chamada pecúnia para somar um salário, ser mais uma desses penduricalhos para poder aumentar o salário. Então, esse é algo que a gente quer alinhar com todos os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada, que só têm direito a 30 dias de férias. Tem um outro ponto. E acaba ficando muito desigual. Acaba que, na verdade, a sociedade acaba olhando para o serviço público dizendo, pô, mas esses caras são marajá, são isso, são aquilo. E acaba até demonizando o serviço público por uma coisa que não deveria realmente estar dessa forma. É aquele debate. Eu não acho que o juiz... Mas é uma coisa bem difícil de ser feita. Exemplo, o senhor vai separar essas propostas ou vai estar tudo junto? Não, vai estar junto. A gente vai disciplinar essas verbas de caráter indenizatório, por exemplo, dizendo que elas não podem ser repetitivas, tem que ser temporárias, tem que ser focalizadas, tem que ter um limite para isso. Elas não podem ter aquelas decisões, por exemplo, tem um poder que reconhece uma verba indenizatória de forma administrativa para todo mundo, retroage a um determinado ano, né? E aí isso gera 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de passivo, pago às vezes numa vez só. Aí vem um outro órgão que, por simetria, né, replica aquela decisão administrativa e também paga. Então, isso que tem que organizar. Ela consegue evitar a judicialização dessas questões? Porque o problema é quando se impede um pagamento de verba, vai para a justiça
concede o direito, e isso é uma enxurrada, né? Por isso que é uma PEC, um isso projeto de lei complementar aí e uma vai lei frear, ordinária, né? para que a gente também possa... é isso, aliviar a justiça nesse tipo de questionamento. Possa né? mexer na Constituição. Tem alguns especialistas que faziam um pouco essa crítica, mas uma PEC e tal. A gente tem uma cultura de Constituição grande, né? E de respeitar, muitas vezes, respeitar aquilo que está na Constituição. Olha a lei de responsabilidade fiscal, a quantidade de contabilidade inventiva, né, criativa, para poder burlar o que está ali escrito numa lei complementar. Então, para que a reforma administrativa possa valer para os 3 poderes, para os 3 entes, é importante comandos na Constituição para que possa valer para todos. Para a justiça também, né? Não sufoca a justiça. Sim, por exemplo, na questão dos 60 dias, nós vamos ter que mexer na LOMAN, que é aquele conjunto de capítulos da Constituição, de artigos na Constituição, que são exclusivos do magistério. Para a gente mexer, Clarice, você falou sobre a aposentadoria compulsória, como última pena de juízes e do Ministério Público, nós vamos ter que mexer ali na LOMAN. Então, assim, tem algumas mexidas, algumas alterações, e daí a necessidade de estar numa proposta de emenda à Constituição. Então, a ideia é limitar mesmo, é colocar a regra de limite. Sim, impedir a inventividade da construção dessas verbas, né? E colocar um limite. Nós vamos trazer um outro limite também. Essa minha pergunta, ela tem um objetivo de perguntar se haverá corte. Também. Em algum tipo de verba indenizatória vai deixar de existir ou não? Todas elas estão mantidas? Olha só, aquelas que são verbas indenizatórias que já foram direito adquirido não se mexe, né? Mas o que a gente vai fazer de alguma forma, com essa nova definição de verbas indenizatórias, a gente vai, por exemplo, exigir a revisão de algumas, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Vale qualquer uma. Não, vou dar um exemplo muito objetivo. Na Justiça, no Ministério Público, em algumas outras carreiras, eu acho que Defensoria Pública, tem a tal da verba indenizatória de acúmulo de acervo. Tá? Como é que funciona esse acúmulo de acervo? Simplesmente porque ter muito acervo, né, um juiz ou um procurador e um promotor, ele pode ganhar até 1/3 a mais do salário por conta daquele volume de acervo, sem qualquer compromisso com o estoque do acervo, em reduzir ele ou não. O que a gente está dizendo na reforma é o seguinte, olha, ok, tem um acervo para ser reduzido, esse acervo a ser reduzido na justiça é bom para o cidadão, não é isso? Você reduzir a quantidade de processos. É importante dizer que a gente tem no sistema judiciário, na justiça brasileira, mais de 80 milhões de processos judiciais. 80 milhões de ações judiciais. Isso é maior do que tem. Isso é maior do que tem. É uma pilha de processo numa mesa. A China não é uma boa comparação porque é uma ditadura, mas na China você não tem essa quantidade de processos. Então, assim, é muita coisa. Então, voltando ao estoque, se há um compromisso, né, de redução do estoque desse acervo, pode ser algo que esteja, por exemplo, no bônus de resultado de um juiz, ou então num desenho de uma verba indenizatória, que isso passa a ser bom para o juiz, para ele ter mais incentivo a produzir, bom para o cidadão, porque vai ter menos demora na ação da justiça, e isso é bom para todo mundo. Agora, não pode ser uma verba indenizatória simplesmente porque ele existe. Entendeu? E aquilo é igual para todo mundo. Então, o resultado é a redução do acervo, não a existência do acervo. E o resultado é o seguinte, o redesenho da verba indenizatória vai permitir isso. Nós não vamos cometer o mesmo erro, na minha opinião, que foi um erro, de um projeto que se tentou disciplinar as verbas indenizatórias aqui na casa e fez o seguinte, se escolheram, quando o projeto estava no Senado, 14 verbas que poderiam extrapolar o teto salarial. Aí, quando veio para a Câmara, de 14 passou para 34. E aí, aquilo que se previa organizar e disciplinar virou uma explosão de gastos, de aumento de gastos com essas verbas de indenizatória, que eram todas elas, a maior parte delas não eram de caráter de indenização, de reembolso, era simplesmente o caráter remuneratório disfarçado em indenizatório. Exato. Tem uma questão de cartório também, porque algumas reportagens na mídia ultimamente andaram falando que vai ser inserido uma parte só sobre regulamentação de cartórios.
Sim, vai ter mudança? Sim, tem mudança, sim. Cartório é serviço público. Serviço público. É uma concessão pública. Outro dia eu estava num debate, aí um time lá dos cartórios, uma representação, querendo, insistindo para dizer, não, o cartório não tem que estar na reforma administrativa. Claro que tem que estar. Muitas coisas passam pelo cartório. Cartório forma preços públicos, né? Quando você vai comprar um imóvel, quando você vai fazer um negócio, você depende da certificação, né? da fé cartorial. Então, é algo que a gente precisa disciplinar. E a gente tem um modelo de cartórios que é um modelo inédito, só existe aqui no Brasil, que é a concessão pública sob um comando de um delegatário, alguém que faz concurso público e comanda essa concessão. Então, nós vamos entrar nos cartórios, não é uma reforma sobre cartórios, mas nós vamos melhorar o sistema. Como? Primeiro, o que afeta o cidadão? Olha que o objetivo da reforma é o cidadão. Os preços dos emolumentos. A gente precisa baixar esse preço dos emolumentos. Nossa, isso como varia, né? De estado para estado, varia é um de negócio estado absurdo. para estado, e tem uma conta, e essa conta não é minha não, essa conta é da ANOREG, que é a Associação dos Cartórios. O que acontece com esse preço? A maioria, em todos os estados, 40%, 50% desses custos são de penduricalhos desses emolumentos. Então, o que a gente vai criar? Uma regra nacional que vai definir um padrão desses emolumentos. Não vai ficar mais dependendo, por exemplo, de negociação entre os cartórios e as assembleias legislativas, o que dá essa variância. Tem ali taxas que são... Mas vai ter preço máximo, por exemplo, ou não? Não, o que a gente vai determinar é que o governo federal estabeleça essas regras, até mesmo as regras dos repasses que são feitos para os tribunais de justiça, para que a gente possa trabalhar a redução desses custos e também incentivo para que esses cartórios eles invistam em inovação. Você tem, por exemplo, também uma outra questão que nós vamos entrar em relação aos cartórios, que a gente chama de dar um caráter mais empresarial ao cartório, né? Aproximar ele do universo de empresa, porque, por exemplo, quando você faz algum registro, se você for fazer, por exemplo, um RGI ou pagar quando você paga o cartório, você paga no CPF do cartório. Você paga no CPF do delegatário. Nós vamos colocar isso que seja mais jurídico, empresa, né? Para que, por exemplo, um cartório que queira investir em inovação, o cartório não pega empréstimo, porque é pessoa física. E isso é bom para o delegatário também. Por exemplo, quando você tem uma dívida trabalhista, pesa na pessoa física do delegatário. Então, nós vamos trabalhar isso também. Tem previsão de teto de pagamento de remuneração para o delegatário? Tem alguma previsão? Atual não, porque nós vamos respeitar direito adquirido, mas para o futuro, para aquele que vai fazer um novo concurso, por que não pode ter um teto? Por que ele não pode também ter depois uma aposentadoria, né? Alguma organização disso é algo também bem visto. Não acredito e não tem resistência da parte dos cartórios. Eu tenho dialogado também com eles. Tem uma outra questão também que nós vamos trazer, é a aposentadoria compulsória para os novos, não para os atuais, de 75 anos, para não ser vitalício o delegatário, né? Então, isso são medidas que eu acredito que são positivas para que a gente possa, voltando ao ponto principal, produzir menores custos de cartórios, maior eficiência no trabalho deles, porque eles dinamizam negócios, né? Negócios privados. Então, a gente também vai colocar isso na reforma administrativa. Agora, deputado, são 3 propostas, uma delas sendo o PEC, e a sua expectativa é que seja votada até o fim do ano, é isso mesmo? Como é que estão as articulações? Olha, uma coisa é aquilo que eu acredito, outra coisa... Eu queria perguntar, até antes disso, tem texto assim mesmo, já o texto, para a gente ver o texto? Desde que... Eu sou daquelas que gostam de pegar no texto. Sim. Assim, desde do primeiro dia que fui designado como coordenador, logo eu chamei o conjunto de consultores da casa. Eu tenho trabalhado com mais de 5 consultores da casa. Toda a proposta que ela já nasce com um texto legal pronto. Desde que encerrou o trabalho do grupo, eu já tinha pronto a proposta de lei, a PEC, o PLP e o PL, né? E eles obviamente, eles vão sendo aprimorados ao longo do tempo, ao passo que nós temos essas discussões, mas está tudo pronto. O presidente determinando, aperta o botão, sobe o texto sobe. Agora, nós vamos ter que colher as assinaturas da PEC, então
provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, pode ser que elas, ao nos assistirem aqui, já tenha disponível o texto da PEC, né? Agora, do projeto de lei complementar e do projeto de lei ordinária, eles dependem da constitucionalidade da PEC para que eles possam avançar, mas todos eles estão prontos. E eu mais do que ninguém, estou ansioso para divulgar esse texto, para que a gente possa, além de discutir só as propostas, que muitas delas, a maioria delas eu já tornei pública, mas que a gente possa olhar a vírgula ali, as correções de texto, que no final das contas a gente vota aqui no plenário, é texto, né? É texto, pois é por isso que eu falo isso, porque eu cobri muitos anos plenário, eu gosto de ver o texto, né? Sim, porque é ali que a gente vê o que de fato está escrito, porque tem muitas intenções que às vezes não se reproduzem no papel, né? E aí agora vai para a pergunta da Clarice. São as articulações. Uma coisa é a vontade. Vamos lá, como é que estão essas articulações? Bom, em primeiro lugar, não há reforma aprovada aqui na casa que não tenha o patrocínio, a liderança, a visão e a absoluta convicção e determinação do presidente da casa. Essa vontade política está marcada já. A vontade política está... Não tem uma entrevista que o presidente Hugo Motta não reitere essa visão dele, essa determinação dele. Ele colocou como prioridade nesse segundo semestre, além da PEC da segurança, do imposto de renda, a reforma administrativa. Então, eu acredito que isso o sucesso da reforma trabalhista, previdenciária, da tributária, começou com uma absoluta vontade, desejo, patrocínio e liderança dos presidentes da casa, né? O Rodrigo Maia, com as 2 reformas trabalhista e previdenciária, o Lira com a reforma tributária e agora o Hugo com a reforma administrativa. Então, isso é o ponto de partida para que a gente possa organizar essa batalha campal aqui no plenário. Eu, por exemplo, já estive praticamente em todas as bancadas, falando com os parlamentares. A receptividade é excelente. É claro que quando chega no plenário ali, enfim, tem as discussões, aí tem os lobbies que acontecem. Eu não estou falando aqui lobby no sentido pejorativo, não. Assim, as categorias que se movimentam, aqueles que têm, de alguma forma, têm ali algum tipo de interesse algum tipo de interesse, ou que estão sendo ali, de alguma forma, estão dentro da reforma e se movimentam. Isso é legítimo. Eu tenho pautado sempre a condução dessa reforma é a seguinte: eu não estou produzindo aqui um edital de convocação de inimigos, né? Eu sei que... Há um risco. Mas eu estou fazendo um chamamento. O que a gente faz aqui é um chamamento a uma contribuição para o Brasil. Por isso que tem muita gente dentro dessa reforma. A gente está falando aqui em medidas, por exemplo, para os legislativos infranacionais, entendeu? Nós estamos falando aqui no Poder Judiciário, não estamos falando aqui do Poder Executivo, nós estamos falando nós estamos falando de cartórios, nós estamos falando, do serviço público. Então, assim, mas aquilo que eu insisto, olha, não fazer uma reforma hoje vai ser muito mais caro para o Brasil tentar fazê-la amanhã. A gente já está há muito tempo devendo uma atualização nesse modelo de administração pública, entendeu? Então, assim, não há aqui um caráter persecutório nessa reforma. Então, assim, mas o que está sendo apresentado é aquilo que, no entendimento do trabalho, do grupo de trabalho, ouvindo tanta gente, é um pacote de reforma necessária. Aí nós vamos partir dessa proposta necessária para aquela que é possível no plenário e a política determinar aquilo que é possível aprovar. E aí eu acredito que, passado essas outras agendas aqui que estão na ordem do dia, eu acredito que ainda no segundo semestre é possível essa aprovação aqui na Câmara. Isso quer dizer menos de 2 meses. Lembrando que estamos em outubro, né? A gente está quase no finalzinho do ano. Mas vontade política é isso. Todos nós sabemos aqui que quando há convergência política... Vontade política é isso. A gente consegue aprovar no tempo devido. Tá certo. Obrigadíssima pela sua presença aqui. A gente deixou de falar alguns temas, gente, mas eu convido você, na verdade, a continuar acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, nos veículos de comunicação da Câmara, porque esse, com certeza, é um dos assuntos daqui até o final do ano. E, assim, tem, obviamente, pontos que a gente não tocou aqui, por exemplo, a questão do teletrabalho, da questão da transformação digital. Eu estou curiosa. Assim, organizar teletrabalho. Se quiser falar um pouquinho, deixa. Teletrabalho é o seguinte, olha... Eu acredito que alguns órgãos passaram do ponto, não criaram critérios,
Nós não vamos acabar com o teletrabalho. O teletrabalho veio para ficar. Essa minha curiosidade é muito do sentido de depois da pandemia, porque na pandemia Sim. ele veio como uma coisa necessária, né? Sim. E depois a impressão que ficou é que ficou uma coisa meio Sim, você tem desconexa, né? Tem órgãos que estão 100% teletrabalho, não tem qualquer tipo de avaliação de desempenho, cobrança de quem está em teletrabalho. Então, assim, nós vamos organizar isso. A proposta que vai ser apresentada não é nada diferente do que órgãos públicos já fazem. Então, assim, mas nós vamos disciplinar isso. Mas tem essa previsão dos 20%? Tem um dia na semana ou total 20%. Um dia na semana, padrão, né? Se a chefia tiver uma negociação, aumentar, mas o total da força de trabalho, 20%. Então, assim, da onde você tirou esse número? Por exemplo, BNDES é mais ou menos isso. E o dia da semana no BNDES não pode nem ser segunda ou sexta. Então, assim, é organizar. E vamos para o debate para a gente discutir isso. Mas criar uma disciplina, eu acredito que é algo bem-vindo. A gente não falou da tabela única. Quer falar? Vamos falar de tabela única. A nossa vantagem da gente estar na internet é essa, que a gente não tem grade para preencher. É que eu considero essa proposta tão importante, tão importante. Ela é mesmo. Ela dialoga principalmente num ambiente que nós estamos discutindo aqui, o andar de cima, andar de baixo, quem pode mais, quem pode menos, elite, né, e base, né? A tabela única, você imagina um serviço público, você olhar para uma tabela e você saber que a professora, a técnica de enfermagem, né, o trabalhador da rua, da limpeza urbana está ali naquela tabela e o presidente da República está, o ministro do Supremo, o deputado, o senador. Então, assim... Mas eu vejo isso como muito complexo. Você sabe por quê? Porque, assim, até a implementação de, por exemplo, um piso de enfermagem... Não é uma implementação, não é uma implementação de piso. A tabela seria mais lidando com teto do que com piso? Não, a tabela é uma tabela seguinte, a tabela pode ter vários níveis, pode ter 100 níveis, mas o nível 1 é um salário mínimo e o nível 100 é o teto do... É um plano de carreira. Não é um plano de carreira. Tá difícil de entender. É uma tabela, vamos lá. É uma tabela com níveis, né? Igual tem, por exemplo, uma tabela aqui na Câmara, quando você coloca os seus assessores no gabinete. Você tem as tabelas, os níveis. E aí, essa tabela, você vai se enquadrar lá. Por exemplo, você é uma assessora de comunicação concursada, tem um salário de X, você vai ser nível 20 nessa tabela. Entendeu? Então, a sua carreira vai estar toda ela nesses níveis, 20, 21, 22 e tal. Então, por exemplo, se eu sou uma prefeita, eu estou contratando alguém, eu estou contratando uma professora de educação básica. Ela tem que ser nível 10, ela tem que ser nível 10, a carreira dela vai do nível 10 ao nível 30, porque as carreiras também vão passar a ter 20 níveis, entendeu? Agora, o engenheiro e arquiteto, que em geral são outras tabelas, também vão estar nessa mesma tabela. Então, se o nível salário inicial desse engenheiro for maior do que da professora, vai estar lá. Ele vai ser nível 12 e a professora é nível 10. Então, o que a gente vai poder enxergar? Aonde estão as carreiras numa só tabela? Porque quando você faz, por exemplo, um plano de carreiras, e eu sei disso porque já fui secretário de Fazenda, Planejamento, chefe da Casa Civil, você tem a tabela dos engenheiros e arquitetos, a tabela dos professores, a tabela dos médicos e veterinários, a tabela dos auditores fiscais, cada um tem a complexidade de uma tabela, você vai ter uma única. Por exemplo, quando você fizer uma revisão salarial, você vai mexer em uma tabela, você mexe em todo mundo, entendeu? E vai estar transparente. Então, isso... Pedro Paulo, de onde você tirou essa ideia? Você está inventando isso? Não. Portugal é assim para todo serviço público. Mas Portugal é um país desse tamanho. Estados Unidos, Serviço Público Federal, uma tabela só, 25 níveis. Então, os 1.200.000 servidores federais dos Estados Unidos em uma tabela só. Então, ela é uma medida de muita transparência, de organização do serviço público, para poder, por exemplo, o serviço público dimensionar gastos. Por exemplo, quando se faz um plano de cargos e salários, às vezes você faz um plano de gastos, você fica perdido, você não sabe exatamente qual é o impacto daquilo ou não. Então, eu acredito que essa medida é muito importante, transparente, vai atacar essas desigualdades, vai tornar mais claro um pouco esses níveis ou desníveis salariais no serviço público. Maravilha. Acho que agora deu, né, gente? Entendeu? Ficou claro agora? Tá longa a entrevista, mas foi muito produtiva. Queria agradecer demais, deputado Pedro Paulo, que aí coordenou esse grupo de trabalho da reforma administrativa. A gente está ansioso aqui para ver os textos que devem sair em breve, por isso que eu convido você a continuar acompanhando o nosso trabalho aqui nas redes sociais e também nos veículos de comunicação da Câmara. E
Obrigado por ter vindo aqui no Me Conta Mais, nosso videocast das redes sociais da Câmara. Ah, legal. Só um esclarecimento, gente. Assim que eu subir esses textos, que deve acontecer, ou nos próximos dias, ou até mesmo quem está nos assistindo, já vai estar isso disponível. Aonde eu vou colocar esses textos? No site, já tem um site pronto da Câmara, tá? Onde vai estar ali os textos. Inclusive, eu vou disponibilizar um conjunto de fichas de cada uma das propostas que tem o diagnóstico, por que ela foi criada, números que embasam isso, o que é o texto hoje, como é que é o texto que fica. Tem uma série, tem bibliografia da onde os porquês de ter criado essa proposta, para que a gente possa fazer esse debate no mais alto nível possível, com base na técnica, olhando para a política, mas saber que isso não foi algo trazido do nada, sem alguma justificativa, sem um embasamento responsável técnico para ser apresentado à sociedade. E não preocupa não, que a gente vai ficar de olho, a gente vai olhar cada coisinha, cada documento desse e vai traduzir para vocês. Fica de olho lá nas redes da Câmara. Obrigada pela audiência, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.